Tem dois tipos de crente. O crente e o convertido. Aí o Bruno, não, mãe, tem três. Tem o crente, o convertido e o adorador. Quem é adorador aí? Oh, aleluia. Nós viemos aqui nesta noite para adorar e exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Os anjos do Senhor estão aqui. Os anjos do Senhor estão recebendo. Nesta noite, o mover do Espírito Santo está no nosso meio. Quero compartilhar com os irmãos Mateus 18. Hoje eu estava meditando nessa palavra. Aleluia. O Espírito Santo está no nosso meio. Se você abrir o seu coração e se ligar em Deus, você vai levar a sua parte. Eu não sei como você entrou aqui, mas você vai sair diferente. O Espírito Santo está no nosso meio para te dar vitória. Oh, decandaramassu decando. Oh, aleluia. Mateus 9:18. Amém? Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus levantou-se, seguiu-o a ele e aos seus discípulos. Amém? Essa passagem fala sobre Jairo. Jairo era o principal da sinagoga. Jairo era o príncipe da sinagoga. Era o guardião das leis de Moisés. Um homem importante da época. Um homem que se vestia com vestes reais. Um homem que não se misturava com qualquer pessoa, porque ele era da elite, como nós diríamos hoje. Mas com toda a pompa dele, com todo o dinheiro, com toda a condição, quando ele olhou e viu a filha morta, certamente que ele pensou: nada do que eu tenho, nem a minha veste, nem a minha fortuna, nem o meu anel, nada disso vai conseguir salvar. Só tem um que vai trazer ela de volta. E esse um é Jesus. Mas e agora? Ele está lá no meio da multidão. Aquele povo sacrificado. Quem sabe ele até disse assim, né? Aquele povinho, aquele monte de gente pobre. E agora? Jairo teve que quebrar todos os protocolos e até Jesus. Jairo teve que descer das vestes reais e ir até Jesus. E hoje à tarde eu meditava nessa passagem e estava falando assim com o Senhor, né? Quantas vezes nós temos as nossas lutas e as nossas dificuldades, mas nós não queremos descer da onde nós estamos para ir até Jesus. Mas como assim? Nós não queremos jejuar, nós não queremos orar, nós não queremos clamar, de madrugada levantar para orar, nem pensar. Mas Jairo desceu de toda a pompa real, quebrou todos os protocolos e foi até Jesus. Porque ele sabia que só em Jesus estava o milagre. E diz a palavra aqui, no próprio versículo 18, dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. Quando Jairo chegou diante do Senhor, ele o adorou. Ele se prostrou diante da majestade de Deus e o adorou. E a filha já estava morta. Ele disse: venha ver a minha filha. Porque ele sabia que o Senhor é o único que poderia fazer algo pela filha dele. Mais ninguém. Nenhum daqueles que estavam lá do lado dele, cheio do dinheiro, cheio das vestes reais. E essa história me chamou a atenção, porque nós também, muitas vezes, nós precisamos tocar em Jesus. Nós precisamos descer
do nosso sono, do nosso cansaço, do nosso comodismo, da nossa preguiça e tocar em Jesus, buscando dele, buscando da palavra, buscando do jejum, da oração, da consagração, o que não é fácil. Acredito que também não foi fácil quando ele olhou e falou, e agora? Vou ter que me misturar lá no meio do povo, vou ter que vencer a mim mesmo para poder ir lá. Quantas vezes a gente não consegue vencer o sono? Tem gente que até acorda, tem gente que diz assim, essa noite eu não dormi. Aí eu digo, você orou? Não aguentei levantar não, estava tão frio, eu não aguentei descobrir, descer. Mas eu queria te dizer, quebre todos os protocolos e alcance o Senhor Jesus. Ele é o único que tem a resposta. Deus é aquele que opera no meio da simplicidade. Aqui, ele não estava lá no meio lá dos reis, dos magistrados, dos príncipes, dos coronéis, de todas aquelas pompas. Jairo teve que procurar ele lá no meio da multidão. E é certo que a multidão era simples, era humilde. É nesse meio que Jesus habita. Hoje eu estava escutando o testemunho de um irmão na internet, e ele disse assim que tinha uma irmãzinha, uma senhorinha, irmã do círculo de oração, que estava muito doente no hospital, muito, muito doente. E ele foi visitar ela. Quando ele chegou lá, ele disse que ficava uma enfermeira do lado dela assim, e ele disse que conforme ela falava com ele, ela fazia uma cara assim feia. Aí ele dizia assim, o que foi? Ela disse assim, estou com muita dor. Aí ele disse assim, grita, chora, faz alguma coisa. Ela disse, não, eu não posso, está vendo aquela ali? Aí ele disse, estou. Aí ela disse, o que tem ela? Ela fica de olho em mim, porque ela disse assim, a dor que a senhora está passando devido a esse problema, ninguém suporta. Eu disse para ela, eu suporto porque eu tenho Jesus. Aí ela disse para mim, então eu quero ver se esse seu Jesus vale mesmo. Então eu tenho que suportar a dor, porque ela tem que ver que eu tenho Jesus. E se ela vê que eu tenho Jesus, ele salva ela. Porque ela vai ver, como ela mesma disse, que essa dor é insuportável. Só Jesus. E se ela vê que Jesus conseguiu me segurar nessa dor, ela vai ser salva. Então a alma dela está em jogo e eu preciso suportar esta dor. E aí ele disse que ficou impressionado com o que ele ouviu. Ele falou, bom, amém. E uns dias depois, ele falou que faleceu um político da cidade, muito famoso, e disse que o enterro foi cheio de pompa, bandeira, soltaram rojão, carros oficiais, e aquela coisa linda, aquele monte de gente, o melhor cemitério que tinha na cidade, e aquela coisa de luxo. E a irmã, a senhorinha do círculo de oração, continuava internada. Passou alguns dias, ela faleceu. E ele disse que quando ela faleceu, ele foi ao enterro dela, e aí ele disse que tinha uma meia dúzia de irmãs do círculo de oração, ele e um pastor, e mais umas 2 ou 3 pessoas. E ele falou que o caixão era o mais pobre que tinha, era o dela, e a cova era aquela no chão, que não tinham dinheiro para comprar aquele túmulo, aquela coisa suntuosa. E ele olhou assim e disse, poxa, que diferença, né, do político que morreu semana passada, nem se compara, que absurdo é esse, uma serva de Deus. Aí ele disse que ficou murmurando, né, falando, o que é isso? E aí ele disse que enterraram ela, e quando acabou o enterro, que o coveiro fechou tudo assim, disse que virou para ele e falou assim, nossa, ela era muito importante, né? Quem é essa mulher? Aí ele disse, por quê? Aí o coveiro disse, você não está vendo? Aí ele disse, está vendo o quê, meu irmão? Aí ele disse assim, ela era da Marinha? Aí ele disse, por quê? Não estou entendendo. Ele falou, porque olha aquela comitiva de homens vestidos de branco, com chapéu branco, todos com a mão erguida, xaramanabasson de caço. Olha aquela comitiva assistindo o enterro dessa mulher. Você não consegue enxergar? Aí ele disse que caiu assim a ficha dele. Ele falou, Senhor, me perdoa.
Ou me falou, olha direito, você não consegue.